Parashá Berrar e Berucotai nos meus estatutos e no monte, é Levítico 25, como Francisco já leu, do versículo 1 até o capítulo 27 do Levítico. Nós estamos então na Parashá Berrar e na Parashá Berucotai. São duas parashás que eu gostaria que vocês fossem aqui no capítulo 27 de Berucotai, e veja que é onde nós estamos inseridos, e no meu interior dá um frio interior e uma sensação de que o corpo físico não vai suportar aquilo que o Eterno nos colocou de responsabilidade. Então, se ele não for por nós, olha aqui no versículo, aqui no capítulo 27 é remindo aquilo que pertence ao Eterno. E nós fizemos essa remissão do imóvel e da terra. Olha aqui, ó, versículo 31. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a quinta parte. Olha só, fizemos o resgate do imóvel e da terra. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Eterno. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se alguém, de algum modo, substituir, ambos serão santos. Não podem ser resgatados. São estes os mandamentos que o Eterno deu a Moisés, no Monte Sinai, para os filhos de Israel. Por quê, pastora Sandra, que nós estamos em grande aperto? Nós estamos em grande aperto porque ele nos dá uma grande responsabilidade de fazer um resgate de um imóvel e de uma terra. Hoje nós vamos olhar a Parashá Berrar no monte e Berucotai, que fala exatamente do tempo do descanso da terra. Olha no capítulo 25. Então, em grandes dificuldades, por isso que a gente olha para Ana e vê a Ana um pouco desfalecida. É por causa das responsabilidades de Adonai sobre nós e que nós teremos que cumprir. Se não cumprir, você sabe o que está dentro da Parashá e o que irá nos acontecer. Aqui está, dentro de toda essa Parashá. Porque ele nos chamou para isso, teremos que fazer. Temos que amar os seus mandamentos. Não temos que, como diz o profeta Jeremias, detestar a palavra do Eterno. Eles detestam a palavra do Eterno, no capítulo 6 de Jeremias. Nós temos que amá-la com toda a nossa força, com todo o nosso ser, os mandamentos do Eterno, e cumpri-los. Então, as nossas parashás são duas. Talvez em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada aparece tão claramente esta ordem de uma sociedade baseada numa vida de oblação, numa vida de oferta, de dar a Adonai, e não no acúmulo de bens e nem de consumo. Em outra parte da Bíblia, talvez essa seja mais forte, Levítico capítulo 25. Não estamos ligados a uma sociedade de consumo, apenas de gastos, mas de uma vida de oblação e de oferta ao Eterno, né? No acúmulo de bens. É esta Parashá. Talvez seja em nenhuma outra parte da Bíblia. O objetivo, nós temos aqui, da vida de oblação e de oferta, o ano sabático e o jubileu, que se encontra em Levítico 25 e 26, já são os resultados da desobediência e da obediência, não é? Então, nós temos que restituir à sociedade dos filhos de Israel o seu estado original. Aqui, para você entender, aqui na época do seu José Jacob Saad, foi esplendoroso este lugar. Pelas marcas do tempo que se encontrou nesta casa, sabe-se que a movimentação dele aqui nesta casa era esplendorosa. Agora não o esplendor físico, mas tem que se restaurar o esplendor espiritual aqui nesta terra e neste modo. Do contrário, nós estaremos em grandes dificuldades. Do contrário, nós estaremos em grande dificuldade, diz o Eterno. É isso que é a Parashá. Então, o ano sabático, ele sobrevém a cada 7 anos.
Do mesmo modo que os homens imitam Elohim de Israel, que descansou no 7º dia, eu acho que você está imitando, guardando o Shabat, não é? O 7º dia, ao repousar todos os Shabats, a terra imitará Elohim. E repousar em todos os Shabats, a terra imitará os homens, tendo direito a cada 7 anos, a um ano de descanso. É isso que diz aqui. Vamos ler? De 1 a 4. Disse o Eterno a Moisés no monte Sinai, berrar, no monte, nas minhas leis, no monte Sinai, olha para ele, ali estão as 10 palavras, ali estão os estatutos, os mandamentos e as regras. Para os filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Eterno. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a terra terá o seu Shabat de descanso, um Shabat ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O versículo 5, parece que em algumas traduções nossas falta pedaço no versículo 5. O que nascer de si mesmo da tua seara não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Não ceifarás a erva de tua colheita, que tem 2 ordens. Não ceifarás a erva da tua colheita. Não vindimarás as uvas da tua abstinência. Tem 2 questões aqui. A erva é aquela plantinha que nasce naturalmente. Será um Shabaton para o Eterno. É isso que diz o versículo 5. Não ceifarás a erva da tua colheita. A erva é a planta espontânea. É a planta não cultivada que nasceu no campo. Nem essa você pode colher em Shabaton. 7 anos no ano de descanso da terra. Não pode colhê-la. Essa erva, ela não é cultivada. São plantas de pasto de forragem. Alimento de gado. São plantas de pasto de forragem. Alimento de gado. Forragem é colher forragem, cegar. Forragear é colher forragem, cegar. É proibido em período de descanso da terra. Temos então aqui um alimento que nasce naturalmente, sem necessidade de cultivo. No Shabat até ele, nesse Shabaton, o ano do descanso, até ele é proibido. Vamos tentar entender isso. Vamos lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6. Você vê o Deuteronômio 6, de 1 a 9, você tem aqui o Shema, que nos leva a perguntar, o que é o amor? O Shema. Vamos olhá-lo até o versículo 9. Ouve, ó Israel, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Elohim é único, é uno, Senhor. Amarás ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é o amor? A própria Torá responde aqui, pondo as palavras de Adonai, por isso que as 2 paraxás estão juntas, Berrar e Berucotai, no monte. As palavras que quando nós estamos aproximando de Shavuot, quando vamos celebrar a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, são as 10 palavras que foram dadas no monte. Então, a própria Torá responde isso aqui, pondo as palavras de Adonai em teu coração. Foi o que você acabou de ler e eu também. Tu reconheces por teu mestre. Tu o reconheces por teu mestre. Você não tem outro mestre. Nem você é mestre sobre você. E nem cria outros mestres sobre você. Porque é proibido. Aderes aos seus caminhos. Esse é o amor.
aderes aos seus caminhos. Viva aquilo que Elohim nos deu como vida, que é a sua palavra. No monte. É isso que ele está dizendo. Mais especificamente, isso quer dizer o estudo desinteressado da Torá. O estudo desinteressado da Torá. Desinteressado fala de abnegação, de despreendimento. Você estuda e recebe porque você ama, não porque você quer ser grande, ou porque você quer estar sobre os outros, ou porque você quer ensinar o outro. Você estuda, por isso que é o Salmo 51. Por isso que nós estamos orando há meses e meses o Salmo 51. Há meses e meses e meses o Salmo 51. É uma privação de lucro. Algo desinteressado. Conhecer os mandamentos é uma privação de lucro. Sim. É uma privação de lucro. É isso que diz. É desinteressadamente. Você não tem outro mestre. Nem você é mestre sobre você. E nem cria outros mestres para você admirar e adorar. Mestres físicos. Por isso que alguém perguntou, pastora Sandra, aqui foi o Jean. O Jean disse que perguntaram para ele. Pastora, me perguntaram, quem é o rabino ali da sinagoga? Eu falei, diga para ele que esse rabino está ausente. Ele se ausentou por um período, mas ele retornará. Assumirá o seu posto. João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, festa de Pentecostes. Ele se ausentou apenas, ele não está presente agora, mas ele voltará. Esse é um rabino. Então é o estudo desinteressado da Torá e seu amor, sem interesse de lucro. De lucro. Nós caímos não sei nem como é que eu falo, na chocarrice do povo. Eu vou abrir uma igreja porque ali eu ganho dinheiro. Porque quando esta casa que está ganhando dinheiro foi aberta por interesse, para enriquecer líderes. É desinteresse, privação de desinteresse, abnegação, desprendimento. Esse é o amor. Esse é o amor. É a colocação em prática incondicional dos preceitos. Incondicional dos preceitos de Elohim. São a prova de amor. A Torá responde. Aqui, ó, está a prova de amor. Assim os rabis tentam definir a essência do amor. Não é? Mostra os seus indícios reveladores na vida de cada um de nós, pelos atos, pelas atitudes. Eu sei se você ama e você saberá dizer se eu amo pela entrega, pelo desprendimento, pela ausência de lucro. O que tem a ver isso com aquilo que nasce naturalmente? O que tem a ver isso com a erva que não foi cultivada? Que está lá em Levítico 25, que tem isso a ver. Nós temos aqui uma exigência. Em Deuteronômio 6, 10. Olha aqui para você ver. Do versículo 10 ao versículo 14. Quando o Eterno teu Elohim te introduzir na terra, e sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes, casas cheias de bens que não enchestes. Essa é a erva que não foi ceifada, que não deve ser ceifada em Shabat de descanso da terra. Aqui, ó. Poços abertos que não cavastes. Vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Eterno que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E ao Eterno teu Elohim temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor. Veja o que fala Josué. Passa a página aí da sua Bíblia. Josué capítulo 24, quando ele está ali
conversando com Israel, olha o versículo 13, ele vai responder isso aí. Israel, agora Adonai saberá se você o ama mesmo pelas suas ações e pelas suas atitudes, em obediência aos mandamentos. Em obediência, olha aqui, versículo 13, é 13? 13. Assim vos dei uma terra. Vem Josué, conta toda a história de Israel. Aí ele vem, assim eu vos dei uma terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora temei ao Eterno e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio do Egito e servi ao Eterno. Você lembra de Yeshua com aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João? Você lembra? Quando ele diz para ela, vão lá para você ver. Ele está falando, ela estava ali dubiamente, sem saber a quem adorar. Se era no Monte Gerizim, se era no Monte Ebal. Ele vem no capítulo 4 de João e diz para ela. Ele vem explicando, vem falando para ela, depois ele chega lá no versículo 38, ele está falando exatamente esse amor. Vocês já receberam tudo pronto, vocês estão comendo de algo pronto, de uma erva que foi plantada pelas mãos de Adonai que ninguém cultivou. E por que não obedece? É isso que ele estava. Olha o que Yeshua diz, versículo 38. Olha o 37, pois é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ele está repetindo Deuteronômio 6, a partir do versículo 10. A mesma coisa que falou Josué no capítulo 24. Mesma coisa. Então, o 38, João 4, 38, meu filho. Então, nós temos aqui uma exigência de manter a unidade, que Elohim é uno. Ele é uno. O mundo atual, nós corremos o risco de nos inclinarmos para o dualismo. A maneira maniqueísta, com um Deus do bem e um Deus do mal. Deixe-me repetir, no mundo moderno, maniqueu, no século 3, depois do Mashiach, levanta-se maniqueu com este dualismo terrível. Existe o mal e existe o bem. Se você olhar para algumas comunidades de crentes, você verá que parece que eles são especialistas em expulsar demônios. São dualistas. Eles creem num Deus horrível e creem num Deus bom. Deus é uno. Deus é único. Deus é único. Quem é maniqueu? Maniqueu, ele criou essa religião horrorosa que Zoroastro depois, discípulo de Maniqueu, vai seguir. Ele era persa, então ela é toda baseada no gnosticismo. Gnose é o quê? É o conhecimento. Por isso que a Torá, ali em Deuteronômio 6, fala que você vai provar o seu amor, a obediência que você tem aos mandamentos. E isso nós vamos ver palpável na vida das pessoas. Do contrário, nós não amamos. Nós amamos um conhecimento para nos exibirmos. Amamos um conhecimento para nós mostrarmos que nós temos conhecimento. Ele é interesseiro. Ele não é desprendido. Ele é de lucro. Cobiçoso, isso aí. Cobiçoso. Então, é um Deus que simboliza a luz, né? Figurado pelo mal, e outro figurado pelo bem, e outro que simboliza o mal, com as trevas, não é isso? Por isso, irmãos, é urgente nós repetirmos, inculcar no mundo que Adonai é um. Adonai é um. Adonai é um. Os rabinos, quando terminam o Shema, eles oram Isaías 45, vão lá.
Eles oram Isaías 45 para inculcar na minha e na sua cabeça que Adonai é um. Isaías 45, olha aqui. Como Maniqueu, como Zoroastro, como qualquer congregação dessa, que vive só de expulsar demônio, são dualistas. Eles têm dois deuses. Dá a Satanás uma conotação de Deus. Deus que o criou. Olha aqui o que diz Isaías, versículo, olha só, 7. Não, antes, o 6, 5. Eu sou o eterno, não há outro. Fora de mim não há Deus. Os rabinos oram isso depois do Shema. Não há Deus, eu te fortalecerei ainda que não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o eterno, não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Ele é uno. Eu, o eterno, faço todas estas coisas. Ele plantou a erva para a forragem do gado, sem você cultivá-la, e ele vai plantar a vinha, o qual o homem vai cultivá-la. Agora, logo em seguida aqui. Olha aqui. O que ele diz? Olha, coisa linda. Faço todas estas coisas. Destilai aos céus, dessas alturas, e nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a retidão. Eu, o eterno, que as criei. Aí diz, ai daquele que contende com teu Criador. Ele não passa de um caco de barro entre outros cacos. Diz ao barro que o formou, o que fazes? Diz a tua obra, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que gerastes? Ou a sua mãe, o que destes à luz? Aí ele vem, assim diz o eterno santo de Israel, aquele que o formou. Quereis saber das coisas futuras? Quereis demandar acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos? Eu fiz a terra. Criei nela o homem e coloquei tudo, eu, Ani. E junto comigo não há outro Deus. Ani, junto comigo não há outro Deus. É isso aí que ele está falando. Esse versículo, então, irmãos, nós precisamos compreender o apelo do amor que está no Shema. Que ele não exclui a rememoração das nossas faltas antigas. As faltas dos pais que Elohim vem lembrando pelos profetas, as minhas e as suas faltas. Olha o Deuteronômio 16, 6, para você ver o 16. A rememoração das faltas antigas. Olha só. Ele não exclui, ele faz o apelo ao amor, mas ele não exclui isso aí. Olha aqui. Olha o versículo, capítulo 6, versículo 16 de Deuteronômio. Olha para você ver. Olha aí, ó. Não temerás ao eterno teu Elohim, não tentarás o eterno teu Elohim, como tentastes em Massá. Ele está rememorando um pecado de Israel. Mas isso não exclui o amor. Isso não exclui. Ele ama, em todo tempo ele ama. Não exclui. Ele vai repetir isso no livro dos Salmos. Ele vai repetir aqui na frente, ó. Deuteronômio 9, outra vez, versículo 22. Olha aqui. Então o eterno, versículo 22. Também taberá em Massá. Aqui, ó. Olha o versículo 21. Tomei a obra do vosso pecado, o bezerro que fabricastes, e os atirei ao fogo, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó. Lancei o pó no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote Ratavaá, provocastes muito a ira do Eterno. Salmo 95, todo Shabat. Rememora os nossos pecados e o pecado dos nossos pais. Isso não exclui o amor. Isso não exclui o amor. Não, então, não colherás a erva que nasceu naturalmente, que você não pôs a mão para fazê-la nascer. Aí vem outro não para o ano shabático, o ano de descanso da terra. Não vindimarás as uvas da tua abstinência.
Olha lá, Levítico capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 5. O que nascer de si mesmo, diz a minha tradução, é a erva que nasce naturalmente sem ser cultivada. Não será podada, nem colherás. Aí, ó, esse restante do versículo não contém na minha Bíblia, não. Ano de descanso solene será para a terra. Não vindimarás as uvas de tua abstinência. Será um ano de Shabaton para a terra. Esta é a planta cultivada. Planta cultivada. Os vindimadores podavam a vinha de ano em ano, cortando o sarmento e os ramos mais perto da terra, os ramos dela, a fim de propiciar desenvolvimento dos brotos mais fortes. E como é feito ainda assim essa poda anual até os nossos dias, né? Então, aí você verá, ó, o versículo 4. Porém, no 7º ano, a terra terá o seu Shabaton de descanso. Um Shabaton ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Se encontra aqui nesse versículo de cima. Nem podarás a tua vinha. Não colherás. Não tomará nada desta vindima. É isso que ele diz. Não tomará nada dela. Por quê? Porque é Shabat da terra. 7 anos mais 7 para a terra. A lei é igual. Para a planta que nasce, deixe-me repetir, a lei é igual. Para a planta que nasce espontaneamente, para a planta que nasce e que foi cultivada. A lei é a mesma no Shabaton. Por que menção da vinha aqui? Porque a oliveira, a figueira, a videira são um símbolo constante da terra de Israel, onde a videira se desenvolve generosamente. Na terra de Israel, a videira, o clima, o local, a videira se desenvolve espontaneamente e generosamente, né? Quase que espontaneamente, né? E na terra de Israel, durante o ano Shabat, também ela deve permanecer em repouso. Não será podada, diz a Torá, durante um ano, nem colher os seus frutos para o seu proprietário. Por quê? Nos países vizinhos de Israel, estamos falando de uma porção espiritual. Na terra dos vizinhos de Israel, a vinha é respeitada como uma árvore sagrada, porque eles têm muitos e muitos e muitos deuses. A vinha é respeitada como uma árvore sagrada. O seu produto, o vinho, como a bebida dos deuses. O vinho. Na mitologia grega, Dionísio é o deus do vinho. Filho, em Roma ele é Baco. Na Grécia ele é Dionísio, é o deus do vinho. Beber o vinho é como beber a bebida. Vocês já ouviram essa expressão? É beber a bebida dos deuses. Dos deuses. Seu culto, ele é filho de Zeus com Semelá. Esse Dionísio, que em Roma se chama Baco. Então, seu culto contribui, irmãos, para introduzir os mistérios de Baco ou de Dionísio, como quiserem chamá-lo. Então saíam os sátiros e as bacantes, dançando embebedados, cantando, e ali surge o ditirambo grego. O que é o ditirambo? É a poesia lírica grega. E neguinho cheio do vinho sai cantando e dançando para um Deus. Para um Deus. E a Torá vem e diz para você não se embebedar com vinho. Aí você já sabe. Você, não é? Você já sabe disso. Então, o que acontece ali? Acontece um despreendimento de um delírio. Por isso que os nossos irmãos formaram a escola de samba Beija-Flor. Foram debaixo de um ditirambo grego. Cheios do vinho, cheios da cerveja, cheios da cachaça. Aí começa a delirar. Adonai proíbe tudo isso.
Começa a delirar. Embriagados, ou do vinho ou de qualquer outra coisa, eles cantam aos deuses. Porque, hein? Néctar dos deuses, o vinho, né? Então, mas na terra de Israel não é assim. Terra de Israel não é assim. Não é assim. Guardareis, olha por que não é. Olha o Deuteronômio 6. Ainda aqui no Shema. Olha só. Olha o versículo 17 só, para você ver. Diligentemente, a prova do amor é guardareis as ordens de Adonai vosso Elohim, seus testemunhos e as suas leis. Ó, diligentemente guardarás os mandamentos ao eterno teu Elohim, bem como seus testemunhos e estatutos que ordenou. Então não vindimarás as uvas da tua abstinência. Não tomará as uvas no ano de descanso da terra, nem podará a tua vinha. Por quê? Abstinência significa o quê? Privar-se de comer de alguma coisa, em particular de alimento. Isso significa abstinência. Privar-se de alguma coisa. O período de descanso da terra tem como objetivo trabalhar o quê? Obediência aos mandamentos. Tem como objetivo trabalhar o quê? Domínio próprio. O objetivo dessa abstinência é trabalhar o domínio próprio. Domínio próprio. A obediência aos mandamentos, a ordem da Torá é para eu e você sermos sóbrios. Sóbrios. Que isso? É o oposto de embriagado. Porque é diferente viver sobre a palavra de Elohim e viver sobre o tacão dos deuses. E esse Deus muitas vezes somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Sóbrio é um adjetivo que vai significar o quê? Moderado. No comer e no beber. Moderado aonde? No comer e no beber. É isso que ele está falando. É de alguém discreto, sem excesso de ornamentação, de alguém sem luxo, simples e sem afetação. Isso é ser sóbrio, discreto. Isso é ser sóbrio. Sem, exatamente, é coisa simples. É isso que esta legislação está trabalhando em nós. Obediência aos mandamentos, domínio próprio. É isso aí que está trabalhando em nós. Sóbrio é aquele que se abstém da bebida, da comida e do prazer. Aí tem os restaurantes prazeres da carne. Tinha um certo pastor, meu amigo, muito meu amigo. Ele é meu amigo ainda. Mas nós fazíamos, é meu amigo ainda. Nós fazíamos alguma coisa na congregação. Elaine, que ou era um jejum, ou era alguma coisa, ele saía com o churrasco. Ninguém está proibido de comer churrasco. Ninguém está proibido de comer churrasco. Mas tudo tem seu tempo, sua hora. Lidando com coisas espirituais sérias, nós vamos embolá-las com prazeres da carne. Carne fala de prazeres. Então, às vezes, quando nós somos dualistas, nós culpamos Satanás de coisa que ele não tem culpa. É a nossa própria natureza carnal que não se submete ao mandamento. Capítulo 6 de Jeremias, eles não gostam da minha palavra. Eu mostro a vocês. Não gostam. Uma luta para restaurar as festas. Uma luta. Tem que brigar com a congregação. Não me fale que você vai viajar. Não me fale. Porque você não entendeu nada viajar em festas. A obrigação sua é estar celebrando as festas bíblicas. Irmãos, outro trabalho que essa lei traz, não confiar em si mesmo. É o que diz a nossa Haftará. Vamos lá? Jeremias capítulo 16. Não confiar em si mesmo. É isso que trabalha a nossa paraxá. Quando Francisco leu agora de manhã, Jonas capítulo 2, e depois você vai na nossa Brit Hadashah, 2 aos Coríntios, capítulo 6. E Paulo fala tão lindo ali.
ele fala, eu não vim, fica aí onde você está, mas olha o que Paulo fala aqui. Na hora que ele leu, acabou de ler, a desobediência de Jonas ali, por não querer enfrentar Nínive. E aqui a desobediência dos coríntios também, dos de Corintos. Ele diz, coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado, ele fala. Não estamos retirando nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós, dele, a divisão. Porque não quer obedecer mandamento. Aqui, olha aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os deuses. Com você mesmo. Que você constrói deuses dentro do seu coração. O ensino da nossa paraxá de hoje é para isso. Para trabalhar em nós a obediência aos mandamentos, o domínio próprio. E a não confiança no seu braço. Que ele vai te afundar. Ele vai te afundar. Paulo diz, mas vocês estão tirando. Ele diz assim, estáis retirando o vosso afeto de nós. Ele diz. Paulo, segundo aos Coríntios 6, versículo 11 e 12. É a nossa Brit Hadashah de hoje. Por não querer obedecer, vocês estão tirando o afeto de nós. É isso que ele está dizendo. Por não querer obedecer. Quando nós estamos dentro de uma paraxá que trabalha 3 itens importantes, domínio próprio, obediência aos mandamentos, mesmo que você não entenda a legislação, obedeça, por causa do tempo que o Isaac está falando. Porque esse não conhecimento do tempo se tornou insustentável. Insustentável. Você não sabe que horas são, que tempo nós estamos vivendo. Você não sabe. Então, esse não conhecimento do tempo se tornou insustentável. Olha o que diz aqui, no capítulo 16 de Jeremias. Olha o versículo 19. Ó Eterno, fortaleza minha e força minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão, nossos pais herdaram só deuses falsos, ídolos vãos que não há proveito. Fazem os homens para si deuses de fato que não são deuses. Portanto, eu lhes farei conhecer desta vez. Lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. Então saberão que o meu nome é o Eterno. O pecado de Judá está escrito como estilete de ferro, gravado na ponta de diamante na tábua do seu coração. E nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa. Como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Por ti mesmo te privarás da herança que te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem. Você só está acendendo as brasas da ira de Elohim. Porque você tem você mesmo como Deus. E ele não suporta outro Deus com ele. Ele não te recebe, nem a mim. Que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Eterno. Está vendo? Essa legislação é para isso. E aí ele vai até o versículo 16. Olha que beleza, que maravilha. Isso é a nossa Haftará. Ele será como um arbusto nos ermos. Não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia no Eterno, cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. É incorrigível. Quem o conhecerá?
Eu, o Eterno, esquadrinho o coração, provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta as riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias elas os deixarão, e no fim ela se mostrará insensato. Trono de glória ao lugar do nosso santuário. Ó eterna esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Eterno, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Eterno, e serei curado. Salva-me, serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eles me perguntam, onde está a palavra do Eterno, que se cumpra agora? Eu não me recusei a ser o teu pastor, tampouco desejei o dia de aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. O profeta está ali colocando que o que está na nossa paraxá, o resultado da obediência e o resultado da desobediência, no capítulo 26, não é? Então, o Shabat da terra, vamos lá para você ver, é para nos alimentar. O Shabaton da terra, capítulo 25, é para nos alimentar, diz a Torá. É para vos alimentar para ti. Olha o versículos 6 e 7. Olha, fala, meu filho. Segundo os estudiosos, o ano de Shemitah, o descanso da terra, é um período de ausência do direito da propriedade privada. Isto. Correto? Isso. E a terra produzirá naturalmente. E aquilo que a terra produzir será de todos. Isso. Aí nesse período é proibido forjar a terra, porque a terra produzirá no seu tempo. Uhum. Quando o homem forja a terra, ele produz 100, ele produz 1000. Mas não é para alimentar as nações. Ele produz 1000 para o seu lucro próprio. Seu lucro próprio. Aí vem o ano de Shemitah para cessar essa produção. É o ganho excessivo. O ganho excessivo. Isso. A propriedade privada aqui é colocada à disposição de todos. É isso aí que ele está falando. Colocada à disposição de todos. Olha, mas os frutos da terra, no seu descanso, versículo 6 de Levítico 25, será por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, o estrangeiro que peregrina contigo. Como também ao teu gado, aos animais que estão na tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Então esse ano de descanso é para alimento. Até o estrangeiro que estiver contigo. O produto é para alimentar a todos. Então, o que a terra produzir espontaneamente não pertencerá ao proprietário dos campos. Mas a todos. É isso aí. O Shabat da terra consiste em cada 7 anos, em uma suspensão da propriedade privada. Irmãos, se houvesse isso, nós não estaríamos vendo. Se houvesse essa obediência a uma lei que até hoje, na terra de Israel, os religiosos ainda o fazem. Não sei hoje como ela é feita, mas ela é feita até os nossos dias. Aí tá vendo o que o Francisco está falando? A primeira vez que nós fomos a Israel, eles iam celebrar o Shabaton, o ano de descanso da terra, depois de muitos anos que não celebravam. Foi 2008, né? Que eles celebraram. Hoje, quando nós estamos vendo esses estrangeiros impedidos de entrar nas nações e morrendo no mar, e os barcos sendo... Dá vontade de você gritar, Reino Unido não recebe, Inglaterra. O que é isso, irmãos? O que é isso? O que é isso? Altivez, soberba, arrogância, tem os seus deuses, querem servir os seus deuses e dizem proteger a sua nação. Coitados. O Shabat na terra confronta o homem com os 7. O Shabat da terra confronta o homem com os 7. O 7 fala de poder, de autoridade e de santidade, que é a letra Zayin no hebraico. Ela tem o formato de uma espada. O cabo aqui em cima, a parte de cima dela parece um lugar onde você vai segurar. E embaixo a espada. A lâmina da espada. Não é?
Então, esse é o 7. Vai confrontar o homem com poder e com a autoridade e com a santidade do 7. Vai confrontar você e a mim. Com o poder, com a autoridade e a santidade. Isso aí. Então, a Bíblia, que é a palavra de Elohim, o que é ela, senão o quê? A espada. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, fala que ela é a espada. Então, vai confrontar o homem com a palavra. Para mostrar ao mundo que Elohim vive. Para mostrar ao mundo o cumprimento da sua palavra. Não é? Yeshua diz que passará o céu e a terra. Mas a minha palavra não passará. Então é o confronto do homem com a palavra. Por isso que é 7 vezes 7, né? Aí já está no jubileu, né? O jubileu da terra e do imóvel também. Vai para você ver Isaías 40. Está preparado o vosso coração para isso? Está? Está preparado para esse confronto? Estamos preparados para esse confronto? Elohim, por isso que eu falei, parece que nós vamos desfalecer. Dá um frio aqui dentro e uma sensação de desfalecimento quando olhamos na Torá e olhamos a nossa responsabilidade da entrega do quinto a esta casa em período de resgate, de jubileu. Olha lá. Está ali, nós lemos isso no início. Olha Isaías 40, olha o versículo 8. Seca-se a erva, caem as flores. Aquela erva que foi plantada naturalmente, ela seca. As suas flores caem, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Olha no versículo, vamos ler do 6. Diz uma voz, clama, e eu disse que hei de clamar. Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do eterno. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte e grita. Eis os mandamentos de Elohim. Obedeça-os. Esta ordem você precisa dar. Para que eles todos ouçam aí. Todos. Todos ouçam. Todos ouçam. É isso aqui. É isso que está lá em Lucas, no capítulo 4. É isso que está escrito ali entre as duas bandeiras. Lá, o que Isaías disse. Esse capítulo 61 de Isaías é a mesma coisa. O Espírito de Elohim está sobre mim. Porque me mandou anunciar as boas novas. Que boas novas são essas? É a obediência, é o domínio próprio. É isso aí. E não confiar em você mesmo. É isso que essa legislação nos ensina. E é uma coisa linda. Aqui está o vosso Elohim. Ó, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas. E diz a cidade de Judá, aqui está o vosso Elohim. Portanto, poder, autoridade e santidade do 7 é uma acariação. Que é? Acariação com quem? Com quem? Se o poder e a autoridade da palavra é uma acariação com quem? Com quem? Elohim. Elohim. Você vai tentar confrontá-lo e bater de frente com ele? Vai continuar batendo de frente. Vai. A cariação é o que, juridicamente? É pôr testemunhas uma diante das outras, para confrontar, comparar seus depoimentos. Se são verdadeiros ou se são falsos. Vamos em Isaías 1? Aqui, ó. Se são verdadeiros ou se são falsos. Essa é a cariação. O que você está reivindicando é verdadeiro ou é falso? Você está cumprindo os meus mandamentos? É isso que ele diz aqui em Isaías, no capítulo 1. Olha só. Isaías no capítulo 1, no versículo 16 até o 20 só. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então, ergui-me. A cariação. Olha a cariação. Vinde então conversar.
comigo, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados a quê? Serei devorados a quê? A espada. Ao Sete que está te confrontando, que ele tem o símbolo da espada, da palavra de Elohim, que corta de um lado e do outro, ela mata e ela cria. É isso aí. É com a palavra, com os mandamentos. Vamos para a cariação? Vamos ver? Vamos, é isso que ele está convidando. Vamos para a cariação? Esse é o capítulo 14, ele faz esse mesmo confronto. O Shabat da terra consiste em uma suspensão a cada 7 anos, já falamos, vamos repetir, da propriedade privada. O homem não tem mais direito sobre sua propriedade. E os frutos que esta produz espontaneamente, elas pertencerão a todos. Para que haja equilíbrio. Para que não só aos homens livres, mas também aos escravos estrangeiros. E aos pobres pertencem àquela comida. Não só ao escravo estrangeiro, mas também ao pobre. Volta lá em Levítico. Nós cantamos. Ao empobrecer o teu irmão e as suas forças desfalecerem, então sustentá-lo-ás. E como estrangeiro e peregrino, Levítico 25, 35, contigo habitarás. Estais sem nada esperades, sem lucro, diz Elohim. Amadas vossos inimigos, e seu galardão será grande, pois até com os ingratos e maus, o Altíssimo é benigno. Irmãos, no tempo da vida normal, nós negamos o descanso da terra. Vou repetir. No tempo da vida normal, nós negamos o descanso da terra, não é? A Torá disse que a infidelidade e desobediência aos mandamentos, o abuso da confiança, daquilo que Adonai nos confiou, abuso de confiança. Não abuse da confiança que ele pôs nas suas mãos, de estar aqui nesse lugar e cumprir os mandamentos. E que esta casa é uma casa que ele consagrou. Não abuse da confiança. Não abuse da confiança. Ele então, e nesse abuso de confiança, ele traz a espada. Olha aqui. Volta lá em Levítico 26. Em abuso dessa confiança, não confie em você mesmo, você acabou de ler em Jeremias. Não, olha só. Aqui, ó, ele fala no capítulo 26, de 1 até 13, ele vem falando da obediência. Mas no 14, ele vem falando da desobediência, que ele trará a espada. Mas se não me ouvirdes, não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança. E aí ele vai. Ele vai falando, aqui na frente ele vai falar que a espada vos devorará. Ó, quer ver? Não dá tempo para eu ler tudo com vocês. Versículo 25. Trarei contra vós a espada, que vingará a quebra da aliança. Trarei sobre vós a palavra que vocês deixaram de cumprir. A palavra que vocês deixaram de cumprir. Trarei sobre vós, ó. Quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste contra vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. Quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, ser-vos-á distribuído por peso, comê-lo-eis, mas não vos fartareis. Se ainda com tudo isso não me ouvirdes, e continuardes a hostilizar-me, então eu vos serei contrário em furor, e castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quando então Adonai estabelecer a justiça, corrigindo-nos
e reprimindo os nossos atos criminosos, que nós matamos as pessoas com a nossa língua, com o nosso ensino errado, é um ato criminoso. Quando ele corrigir tudo isso, enquanto ele estiver me punindo lá na terra do inimigo, isso aqui, ó, a terra vai descansar. Vamos ver isso? Quando ele retira Israel da terra e leva e entrega ao inimigo para punir Israel, a terra vai descansar. Olha aqui. Lógico, eu confronto com a palavra. Segundo Crônicas, olha para você ver. Israel vai para o exílio. Irmãos, segundo Crônicas 36. Olha o versículo 21 só para você ver. Olha o versículo 21. Olha o que o inimigo faz. Olha o versículo 19. Queimaram a casa do Eterno. Derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo. Quem? O inimigo. Quem é esse inimigo? É Satanás? O inimigo que Adonai enviou. O que Adonai enviou. E destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Se tornaram servos dele e dos seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. A terra gozou os seus shabates. Todos os dias da sua desolação ela descansou. Porque nos dias bons não deram descanso à terra. Até que se completaram os 70 anos, em cumprindo da palavra que o Eterno falara por intermédio do profeta Jeremias. No capítulo 25 de Jeremias, ele repete a mesma legislação. Então, voltemos a Paraxá. Levítico 26. Qual é a solução, irmãos? Qual é a solução? Existe solução? Existe. Arrependimento de pecados por causa da ganância e do lucro desonesto. Da ganância e do lucro desonesto. Existe. A soberba, a arrogância tomou o coração, enchendo de vaidade, de presunção. E o homem passou a adorar a si mesmo. Os homens hoje frequentam lugares de salões de cabeleireiro e de massagens e de tudo, muito mais que as mulheres. Eles são adoradores dos seus corpos. E imagina onde está o coração. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Capítulo 26 de Levítico, a partir do versículo 40. A solução há, mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, as suas hostilidades diante de mim, por causa das quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos. Então tomarem por bem o castigo da iniquidade. Tomar por bem. Elohim castigou-me muito, mas não me levou à morte. Elohim castigou-me muito, mas não, é isso aqui, ó. Tomar o castigo por bem. É isso que nós estamos cantando. Toma o castigo por bem. Toma o castigo por bem. Olha aqui. Olha só. Por causa das... Aonde que nós estamos? Lembrar-me da aliança com Jacó. Da minha aliança com Isaac. Da minha aliança com Abraão. E da terra me lembrarei. Pois a terra abandonada por eles folgará nos seus shabates. Enquanto estiver assolada sem eles. Tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, desprezaram os meus estatutos, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei. Nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Eu sou o eterno, seu Elohim. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Elohim. Eu sou o Eterno. Estes são os estatutos, os juízos, as leis que o Eterno estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Que o Eterno nos abençoe muito, muito, para que Ele nos dê toda a força, toda a capacitação,
para cumprirmos a vontade dEle, para remir aquilo que pertence ao Eterno. Obrigada, Pai, pelo privilégio que Tu deste a esta congregação, de fazer remissão da terra e do imóvel. Agora dá-nos inteligência para aprender os Teus estatutos, os Teus mandamentos e os Teus juízos e colocá-los em prática na nossa vida, para que o Teu nome seja exaltado e grande no meio desta cidade. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.